Olá! Hoje iremos realizar a experiência do ovo que flutua. Nessa experiência vamos precisar de 2 ovos crus, 2 copos de vidro, sal, colher e água. Para o primeiro passo, vamos fazer o seguinte: vamos colocar água no primeiro copo. Vamos colocar o ovo e vamos ver se ele afunda ou flutua. Como podemos ver, ele afundou. Agora vamos colocar a mesma quantidade de água no segundo copo. Vamos adicionar o sal e misturar bem. Vamos agora colocar o ovo no segundo copo e ver se ele flutua ou afunda. Como podemos ver, o ovo flutuou. Bom, você sabe me responder o porquê de em um copo o ovo afundar e em outro copo o ovo flutuar? O ovo cru afundou, no primeiro caso, porque sua densidade é maior do que a da água. No momento em que acrescentamos o sal na água, aumentamos a sua densidade e dessa forma o ovo flutua, pois sua densidade passou a ser menor que a mistura de água e sal. Quanto mais colocamos sal, mais a densidade de água aumentará. Olá! Hoje iremos tratar do conceito de densidade. O que é a densidade? O conceito de densidade está relacionado aos conceitos de compressão e empacotamento dos átomos. Quanto maior for o empacotamento dos átomos, mais densa é a substância. Da mesma forma, quanto maior for a compressão sobre um objeto, maior será a sua densidade. Como calcular a densidade? É muito simples calcular a densidade de um material. Basta dividir a massa pelo seu volume. Portanto, a fórmula da densidade, como podemos ver na imagem, é D igual a M por V, onde D é a densidade, M a massa e V o volume. Densidade de um líquido. Para calcular a densidade de líquidos é fácil. Os líquidos podem ser pesados em uma balança, descobrindo assim sua massa, e medidos em algum cilindro graduado, como uma pipeta ou proveta, para descobrir assim seu volume. Após isso, basta aplicar a fórmula da densidade. Densidade de um sólido. O mesmo ocorre com o cálculo para medir a densidade de sólidos regulares, já que os mesmos também podem ser pesados em balanças para se descobrir sua massa, e seu volume é dado por meio de fórmulas específicas. Por exemplo, se for um cubo ou um paralelepípedo, basta medir a altura, o comprimento e a largura, multiplicando essas três grandezas. Mas e se o sólido for irregular? Como uma pedra, por exemplo. Como descobriremos seu volume e, consequentemente, como iremos calcular sua densidade? Nesse caso, existe uma forma bem simples de determinar o volume de sólidos irregulares, que é o princípio de Arquimedes, descoberto por esse matemático grego. Ele descobriu que o volume de água deslocado por um sólido irregular é exatamente igual ao volume do próprio sólido. Por exemplo, digamos que você quer descobrir a densidade de uma pedra de forma irregular. Depois de determinar a massa desse objeto, você determinará o volume dele fazendo o seguinte. Primeiro, coloque determinado volume de água em uma proveta. Segundo, depois pegue a pedra e coloque-o totalmente submerso nessa proveta. E terceiro, observe qual foi a diferença no volume da água. Pronto, esse é o volume do sólido. Após isso, basta novamente aplicar os resultados na fórmula já conhecida. Para entendermos este conceito, responda: você já parou para pensar por que as bexigas vendidas no parque
ficam suspensas no ar e as bexigas normais que nós mesmos enchemos com o ar de nossos pulmões tendem a ir para o chão? A resposta está na densidade dos gases, que preenche ambas as bexigas em relação à densidade do ar. As bexigas que compramos estão preenchidas com o gás hélio, que possui densidade menor que a densidade do ar. Por isso, sua tendência é subir. Já o gás que sai dos nossos pulmões é o gás carbônico, que possui densidade maior que a densidade do ar. Portanto, tende a descer. A densidade está diretamente relacionada ao teor alcoólico da cachaça, uma vez que o cálculo é realizado pela porcentagem volumétrica de álcool puro, e para chegar aos números é preciso medir a densidade da bebida, ou seja, a razão entre sua massa, medida em gramas, e o volume, o espaço que ela ocupa medido em centímetros cúbicos ou milímetros. O objeto utilizado para a medição chama-se densímetro, um equipamento parecido com um termômetro, que passa sob a substância a ser medida. A linha da superfície marca com exatidão sua densidade. Nesta tabela temos alguns exemplos de densidade, como a densidade da água, que é 1 grama por centímetro cúbico. Esse valor corresponde à água em 25 graus Celsius, pois em temperaturas mais baixas a densidade da água diminui. Outro exemplo é a densidade do aço, que está entre 7,85 e 7,87 gramas por centímetro cúbico. Isto significa que o aço tem uma densidade semelhante a seu componente principal, o ferro. A mesma relação apresentada nesta experiência é aplicada para navios. Eles não afundam porque possuem densidade menor que a da água. Experiência do porquê o navio não afunda. Para responder essa pergunta, você irá precisar de um recipiente grande, no caso uma bacia, uma garrafa de água mineral de 500 ml, um PET de 2 litros, água e um bocado de pedras. O primeiro passo. A bacia grande que está à nossa frente, com metade dela de água, irá representar o mar. Nesta etapa, pegue a garrafa PET, vazia, tampe-a e coloque sobre a água. O que irá acontecer? Certamente a garrafa irá flutuar, porque só contém ar dentro dela. Agora iremos pegar o recipiente de 500 ml, adicionar pedra e água e colocarmos na bacia para ver o que acontece. Certamente, como você pode ver, a garrafa afundou. Agora, nessa parte, nós iremos pegar esse recipiente, deixar de ladinho, pegar a garrafa PET de 2 litros e analisar. Certamente, como só contém ar dentro, ela irá flutuar. Agora, nós vamos pegar o mesmo conteúdo que tem dentro da garrafa PET de 500 ml e adicionar na de 2 litros. Agora, nós vamos colocar a tampa e ver qual das duas que boiam mais. Se é a garrafa de 2 litros ou a garrafa de meio litro. A garrafa de 500 ml afunda mais porque possui tamanho menor e o peso fica mais concentrado, fazendo sua densidade mais elevada do que a garrafa de 2 litros. Ou seja, o que faz um objeto flutuar se relaciona diretamente com sua densidade. Quanto maior a densidade, mais pesado é o material. Os membros da equipe. O slide foi responsável pela Camila, a narração por mim, Clarissa e pelo Guilherme.
O experimento ficou com Alan e Felipe, a edição com a Paula e o roteiro com a Larissa. Obrigada pela atenção.